Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um resumo da semana. Hoje, segunda-feira, dia 22 de julho, né? Semana começando. Vamos fazer aquele breve resumo do que aconteceu semana passada e qual é a expectativa que a galera vai ficar para essa semana, beleza? Bom, você que está chegando aqui agora no canal, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho de notificação. Qualquer dúvida que tiver, pode usar os comentários e compartilhe esse vídeo com a maioria dos seus amigos, porque isso me ajuda a entregar esse conteúdo a mais pessoas aqui dentro do YouTube, tá? Bom, antes de mais nada, vou me apresentar para você. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, sou assessor de investimento da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise, idealizador aqui do canal e investidor desde 2007, né? Então, caso você tenha alguma dúvida, né, em relação à questão de como investir, de abrir conta na XP, de ser assessorado, como funciona a assessoria, não deixe de me chamar aqui, né? Tenha meus dados aqui da rede social e também o grupo no WhatsApp de informações e análises, né? Onde todo dia eu faço um resumo de fechamento, colocando lá no grupo para a galera, beleza? Lá tem meus dados, é só entrar em contato comigo que a gente marca uma reunião sem problema algum, sem custo algum, tá? Sem compromisso, né? Conforme como a galera fala, beleza? Bom, olhando basicamente o que aconteceu lá atrás, né, na semana passada, foi basicamente ali a semana começando com aquele atentado a Donald Trump, né? Então, nós iniciamos a semana com essas expectativas, né? Como o mercado vai digerir essas informações. O mercado fez aquela análise, mostrou que a candidatura, né, e as chances do ex-presidente norte-americano retornar à Casa Branca estava crescente, né? Então, com isso, a gente começa a entender como Trump iria governar, né? Então, essas expectativas, elas trouxeram para a gente algumas medidas que poderiam ser tomadas de protecionismo para alavancar a economia doméstica, né? No caso, lá nos Estados Unidos, e que isso poderia pressionar um pouco mais as contas públicas, né? E com essa pressão nas contas públicas, o que aconteceu? Os treasuries norte-americanos começaram a ganhar um pouco mais de força, né? Então, isso já começou a mostrar uma breve realização ali nas bolsas norte-americanas, beleza? E aí, no decorrer da semana, nós tivemos ali alguns rumores em relação à taxação, né, a maior restrições comerciais para as fabricantes de microchips, né, e semicondutores, aí especificamente a duas fábricas, né, dois players nesse mercado, que é a ASML Holding, né, e a Tokyo Electron, que ainda continuam fornecendo dados, né, a tecnologia avançada, né, para a China e o que os Estados Unidos não quer. Ou seja, temos esses rumores e ainda tem o avanço ali, né, a crescente de Donald Trump retornando. E quando Donald Trump retorna à Casa Branca, né, se retornar à Casa Branca, nós temos aí aquela questão da guerra comercial, né? Então essas tensões sino-americanas tendem a se elevar cada vez mais, tá? Nesse meio tempo, nós tivemos também uma rotação entre os negócios, né, entre os setores lá nos Estados Unidos. Ou seja, a galera que estava comprando muito a parte de semicondutores, de microchips, empresas ligadas à inteligência artificial, foram realizando o lucro dessas empresas e indo para outras empresas, né, que tendem a se beneficiar com o corte de juros do Federal Reserve, né? Porque ao longo do tempo a gente vem tendo cada vez mais informações, né, concretas, vamos botar assim, e mais segurança de que o Federal Reserve, né, o FONC, vai iniciar o seu ciclo de corte em setembro. Tá? As apostas na CME ganharam cada vez mais força a cada dia que passa, e isso vai trazendo para os investidores essa movimentação, né, essa expectativa, nem expectativa, né, mas essa ação essa atitude de rotação entre os setores. Isso é natural, normal, tá? Até porque ninguém ficou com o dinheiro parado esperando os outros segmentos da economia crescerem para poder começar a aportar. Então, realiza lucro numa ponta e começa a tomar na outra, tá? E ontem nós tivemos aí no fechamento, né? E na sexta-feira, na verdade, vamos para sexta-feira ainda, porque na sexta nós tivemos um apagão global, né? Então,
devido a uma falha na atualização do software, né, da CrowdStrike, né, que é um software de segurança para atualização que roda muito no Microsoft Windows, né? Então teve uma falha nessa atualização que deu um apagão cibernético, né, global. Isso não foi somente aqui no Brasil, mas no mundo todo teve esse apagão e o que acabou forçando cada vez mais a realização nos mercados, tá? As ações da CrowdStrike cederam mais de 11%. A Microsoft cedeu até pouco, né, 0,76%, mas muita gente acabou tomando o ativo, né, e fazendo até mesmo surfando uma onda ali, né, no day trade desse ativo, tá? Porque caiu e caiu bastante, certo? E nesse final de semana, né, no domingão aí, nós tivemos aí a fala, né, a divulgação de Joe Biden se retirando, né, da candidatura à presidência, né, dos Estados Unidos e gerando apoio a Kamala Harris, né? Então, vamos a entender como é que vai ser a repercussão. Logo em seguida, nós tivemos os futuros norte-americanos ganhando um pouco mais de força e nós tivemos também as chances de Donald Trump ganhar a eleição se reduzindo, né, um pouco mais. Ainda em um início é uma parte do filme, né, por isso que a gente sempre fala sobre as eleições norte-americanas que geram bastante volatilidade, né? Então ainda é um início. Vamos aguardar como vai se dar a candidatura, o apoio do partido a Kamala, né? Se realmente vai ser muito bem apoiada ali e como os eleitores vão olhar, né, para Kamala frente ao Trump, para entender o que seria melhor para os norte-americanos, beleza? Os futuros americanos encerraram a semana, né, com os seguintes resultados: Dow Jones avançando 0,72%, até porque teve essa rotação de mercado, né, de segmentos. Nós tivemos o S&P recuando 1,97% e Nasdaq cedendo 3,65%. Natural, bateram lá nas suas máximas históricas, teve essa rotação de mercado, então tecnologia acaba perdendo bastante, pesa no S&P e o Dow Jones acabou sendo beneficiado com essa rotação de setores, tá? A agenda da semana, os investidores vão ficar de olho na divulgação do PIB norte-americano, né, referente ao segundo semestre, e também a inflação de junho, né, que é medida pelo PCE. Show? Bom, deixa eu trazer aqui agora para vocês, né? A gente vai mudar aqui de câmera. Vamos entender como é que tá os mercados globais. Nós temos lá os futuros americanos tendenciando uma abertura positiva, mantendo essa abertura positiva, que a gente já vinha de olho logo nas aberturas do mercado da Ásia e do Pacífico, ontem à noite. Nós tivemos Ásia e Oceania fechando majoritariamente no campo negativo, né? E tem um seguinte fator aqui, né? Nós tivemos ali as bolsas asiáticas fechando majoritariamente em baixa, né? Com os investidores ali avaliando o quadro político lá dos Estados Unidos, tá? Após essa desistência de Joe Biden, né, de buscar reeleição, estão digerindo também um inesperável corte de juros na China, né? Então a gente vê que a China, o PBOC, tende a trazer, a fomentar um pouco mais a economia, né? Mas isso acabou não trazendo muito pontos positivos, tá? E eu vejo ali a China, a Ásia e a Oceania surfando muito mais a onda que bateu no fechamento de sexta-feira do que ainda repercutindo, né? Vamos botar assim, os dados que saíram, tanto de corte de juros lá pelo PBOC e também a desistência de Joe Biden, tá? Por que que eu vejo isso? Porque nós vemos aqui, ó, as ações na Europa, os índices europeus estão majoritariamente em alta, né? Então, e os índices norte-americanos, os futuros também estão em alta, né? Então, quando a gente olha as bolsas europeias, a gente vê as bolsas operando numa segunda-feira bem tranquila, né? Com uma recuperação depois de acumular significativas perdas na semana passada, tá? Então, tem ali o pessoal digerindo essas informações da desistência do Joe Biden, né? Então, e até mesmo os cortes de juros lá na China, beleza? Então, a gente vê, por exemplo, Inglaterra, né, FTSE 100
subindo 0,73%, DAX da Alemanha subindo 1,30%, nós temos PCAC da França subindo 1,23%, né? Itália subindo quase que 1%, ou seja, os índices europeus majoritariamente no campo positivo. Nós temos essa semana também divulgação ali, né, das principais empresas que vão divulgar seus balanços lá nos Estados Unidos. Nós temos a Alphabet e Tesla, que ganham muita atenção, e também nós temos Santander e Carrefour, que pesam bastante em outros setores, né? Então vamos aguardar para entender como vai se dar o resultado dessas empresas. Olhando aqui o petróleo, as commodities, nós temos aqui petróleo cedendo, né, levemente negativo aí, né, o WTI trabalhando na casa de $78, ou seja, perdeu os $80 a casa dos $80, e o Brent trabalhando ali nos $82, né? O índice DX levemente negativo, 0,13% de queda aos 104 pontos. Os Treasuries americanos sem uma direção única, os preços do curto prazo estão subindo, o preço caindo, o rendimento subindo, e nós temos o do médio e longo prazo, né? A gente está falando aí dos de 10 anos e de 30 anos, o preço subindo e rendimento caindo, tá? A mesma coisa acontece aqui com os bondes alemães, e com os bondes japoneses a gente vê preços caindo e rendimento subindo, beleza? Falando do nosso Ibovão da Massa, nós tivemos aí a semana com uma perda de 0,99%, o mês ainda está positivo com 2,99%, ou seja, tivemos uma breve realização, é natural, tá? Depois de termos essa sequência aqui de alta, né, que é vista aqui, é natural ter uma realização, beleza? O ano ainda está negativo de 4,9%. Vamos só agora começar a trazer para vocês aqui o nosso Ibovespa, né, nosso famoso Ibovão da Massa, tá? Vou botar aqui no diário, já tinha traçado até mesmo uma Fibonacci, né, nessa pernada aqui, ou seja, tem espaço para um recuo até aqui, ó, os 125 mil pontos, nessa região aqui dos 125.500 e 125 mil pontos, beleza? A média móvel de 20 períodos está cruzada com a média móvel de 200 para cima. Pode bater aqui e segurar, Vini? Pode bater, mas tranquilamente testar essa antiga resistência aqui como suporte, né? Com tranquilidade, tá? Porque nós tínhamos essa lateralizaçãozinha aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui a visão para vocês. Nós tínhamos aqui essa lateralização que a gente já vinha desde o início do ano, tá? Que era aqui dos 130 mil pontos até os 125 mil pontos. Então a gente vinha aqui nessa lateralização que era uma indecisão do mercado, beleza? A gente vê, por exemplo, o Ibovespa nessa semana, né, que passou, que ele já começou tanto com uma questão enxergando como foi ali o atentado de Joe Biden, mas com uma atenção muito grande também ao fiscal, tá? E nós tivemos dentro dessa semana uma entrevista do Lula, né, da semana passada, que foi ao portal R7, né, que acabou sendo divulgado antes de ir ao ar na TV Record, saiu no portal R7 e acabou sendo vazado para as mesas de operação. Então o dólar ganhou muita força, os juros futuros também começaram a ganhar um pouco mais de força. Isso fez com que a bolsa realizasse. Mas a realização já era natural. A gente vê aqui o IFR, ó, por exemplo, o índice de força relativa, mostrando uma sobrecompra no Ibovespa, né? Então, uma realização é natural depois dessa grande pernada de alta aqui que nós tivemos, tá? Olhando o dólar, por exemplo, o dólar, por sua vez, pegou essa pernada, né, essa questão da montagem de posição defensiva, né, voltando ali para os 5,62, ganhando essa região aqui, se ganhar os 5,63 e até mesmo os 5,67, pode vir a bater novamente nos 5,70, tá? Vir aqui para os 5,70 novamente. Agora, se ganhar os 5,70, os R$ 6 fica muito breve ali para ser atingido. Vou botar aqui no semanal para facilitar a visualização, né? Por que que eu falo os 5,70? Pode vir a bater lá. Ganhando os 5,70 pode vir buscar os R$ 6. Porque nós temos aqui, ó, uma outra parte aonde foi uma zona de resistência aqui nos R$ 6. Temos a média móvel de 200 períodos
aqui buscando os 5,85? Temos. Pode bater aqui e segurar? Pode. O índice de força relativa está mostrando uma sobrecompra no dólar? Está mostrando uma sobrecompra no dólar. Só que, vou mudar a tela aqui para vocês. Só que o dólar é um ativo de segurança, tá? Então, ele furar alguns indicadores é nada mais do que natural, tá? Porque depende muito do sentimento e da psicologia do investidor, beleza? Então, se começar a enxergar que nós temos uma incerteza fiscal e se configurando ali uma irresponsabilidade em relação ao arcabouço fiscal. A gente pode ter uma montagem de posição defensiva forte aí, a galera não olha para indicador. A galera simplesmente vai lá e vai se defender, beleza? Agora, se sair o relatório que vai ser divulgado hoje, nesse detalhamento do corte que o Haddad mencionou de 15 bilhões de reais, e o mercado entender que está indo para o caminho certo, a gente pode ver essa montagem de posição defensiva sendo desmontada. Então, batendo aqui nesses 6,62, 6,65, ou até mesmo nos 5,70, 6, ó, nos 5,62 ou nos 5,70, e voltando a realizar, aí trazendo o mercado de dólar novamente aqui para os 5,35 ou até mesmo trabalhando aqui nos 5,25, beleza? Aí vai depender do fiscal, tá? Junto com o fiscal, a gente vai olhar as commodities, tá? Porque se as commodities voltarem a se valorizar, né, minério de ferro, petróleo, isso traz mais fluxo para cá para dentro do nosso Bovespa. Até porque quando a gente começa a olhar essas últimas semanas, nós tivemos mais entrada, né? O estrangeiro comprando um pouco mais de bolsa. Então, nesses últimos dias. Então, a gente pode ver aí, né, um segmento nesse fator. Mas tudo vai depender do fiscal e das commodities. Brasileiro compra dólar para se proteger da inflação. Estrangeiro compra Brasil para se proteger da inflação, porque a elevação das commodities acabam gerando inflação futura para eles, beleza? Então, fiquem atentos a isso. Bom, vamos olhar aqui agora Vamos olhar aqui agora como vai ser a agenda, né? Então, hoje nós temos o relatório do Boletim Focus. Nós temos também a questão do relatório de receitas e despesas bimestrais, né, do governo. Nós temos o índice de atividade nacional, né, que vai acontecer lá nos Estados Unidos às 9 da manhã. Mas amanhã nós temos vendas de casas existentes, né, variação do estoque de petróleo, que isso aqui não muda muita coisa. Nós temos confiança do consumidor na Alemanha, PMI na Alemanha, industrial. A Alemanha é a maior economia da zona do euro, então é sempre bom a gente ficar de olho. E nós temos aqui uma série de indicadores, né? Estoque no atacado, balança comercial, estoque do varejo, PMI de serviço, PMI composto, PMI industrial lá nos Estados Unidos, vendas de casas novas, né? Não as existentes, variação do estoque de petróleo e de gasolina, que isso pesa no mercado de petróleo, faz preço. Michele Buma vai discursar às 5 da tarde, mercado já fechando, isso na quarta-feira. Na quinta, nós temos clima de negócio lá na zona do euro, né, na Alemanha, maior economia, a confiança do consumidor amplo aqui no Brasil, divulgada pela FGV, nossas transações correntes, investimentos estrangeiros diretos, de entender como tá sendo os investimentos aqui dentro, está entrando isso aqui, mexe com o mercado de câmbio, tá? Porque se entrar mais dólar do que estava previsto, né? Vamos botar assim. O que acontece? Oferta e demanda, ou seja, mais quantidade de dólar, nosso real se valoriza e o dólar se desvaloriza. Nós temos o IPCA 15, né? Que é a prévia da inflação. Nós temos o índice de preço, né? Que é o PIB, lá nos Estados Unidos, na quinta-feira, que essa é a cereja do bolo da semana, tá? Todo mundo vai olhar o PIB da maior economia do mundo, né? O crescimento trimestral. Pedidos iniciais de seguro-desemprego, mercado de trabalho, né? Que se isso aqui mostrar uma fraqueza, isso tende a aumentar as expectativas dos investidores de que o Fed venha a cortar a taxa de juros, né? Nós temos leilão do Tesouro e as receitas fiscais federais, aqui também vai ser um outro fator decisivo, né? A quinta-feira está com bastante relatórios, né, e informações que podem mexer com o mercado, né? Leilão da letra do Tesouro. E na sexta-feira nós temos os empréstimos bancários, né? Está olhando aí mercado de crédito
e a renda mensal, né, que a gente está falando de inflação medida pelo PCE lá nos Estados Unidos, que a inflação medida pelo PCE é um dos indicadores que o Federal Reserve toma como decisão, né, para poder entender se vai cortar ou não a taxa de juros norte-americana, beleza? E depois nós temos aí mercado de trabalho aqui no Brasil. Show? Bom, esse é o giro de mercado de hoje. Muita atenção com o capital de vocês. Tem bastante coisa para acontecer, apesar de ser uma semana mais fraca, né? Semana que vem tem mais indicadores que são mais importantes, né, para a movimentação de mercado, mas as eleições norte-americanas já começam a ganhar um pouco mais de vulto, o que pode vir a mexer com os mercados, e nós temos informações também em relação ao fiscal, relatórios importantes, que podem mexer com o nosso mercado. Se o mercado realizar, conforme eu mencionei, vindo até os 125 mil pontos, não tenham pânico, tá? Porque isso é natural, até que porque nós tivemos uma bela pernada de alta aí, uma realização é nada mais do que natural no mercado hoje, né? Para a semana aqui no Brasil. Show? Então, forte abraço, pessoal. Até mais com mais informações e não deixem de se inscrever no canal, lá no grupo do WhatsApp, que tá bem interessante. Valeu!